Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e hoje vamos estudar os 5 teoremas dos ângulos que você deve dominar para se dar bem em geometria. Fiquem até o final do vídeo que tem um desafio para ver se você entendeu tudo. Bora comigo descobrir! Antes de começar, já queria pedir o seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. E para a gente conhecer esses teoremas, a gente precisa também conhecer os ângulos e as suas classificações. Então, temos aqui alguns ângulos para relembrar qual é a classificação deles. O primeiro é o ângulo que mede 90 graus, ele vai aparecer bastante nos teoremas e ele se chama ângulo reto. Se um ângulo é menor do que o ângulo reto, como é o exemplo aqui do 30 graus, ele vai se chamar ângulo agudo. E se ele é maior do que 90 graus, como é o exemplo do 120, ele vai se chamar obtuso. O ângulo que mede 180 graus, meia volta, ou então ângulo raso. Esses dois aqui, eles são muito parecidos, mas o primeiro representa um ângulo que não completou nenhuma volta. É o ângulo zero. 0 grau se chama ângulo nulo. E por fim, o ângulo que dá uma volta completa, 360 graus, que pode ser chamado de uma volta, ou ângulo pleno. Agora que a gente já relembrou alguns nomes dos ângulos, vamos começar os teoremas. O primeiro deles é dos ângulos suplementares e complementares. Então, o que diz a teoria sobre isso? Dois ângulos são chamados de suplementares se a soma deles vale 180 graus, se eles formam um ângulo raso, um ângulo de 180. Então, quando você junta os dois, o ângulo A com o ângulo B, forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Dois ângulos são chamados de complementares se a soma deles resulta em um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ângulo A junto com o ângulo B forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cada para a gente entender melhor. Aqui, a gente consegue perceber que é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo raso, porque ele forma essa linha reta aqui. Supondo que esse ângulo tenha valor 25, como juntos os dois formam 180 graus, né? Esse daqui tem que valer 155. Então, são dois ângulos suplementares, o 25 e o 155, porque juntos formam 180. Aqui a gente tem o ângulo reto, né? Ele forma essa quina, esse canto. Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, vale 15 e eles formam 90 graus, esse daqui tem que valer 75. Então, o ângulo de 15 graus e de 75 graus são complementares porque juntos eles somam 90 graus. Próximo teorema é o teorema do ângulo externo. Então, a gente tem aqui um triângulo e o ângulo externo é o ângulo que fica fora aqui da figura. Esse teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo vai ser a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, o ângulo adjacente ao ângulo externo seria esse aqui. Esse seria o ângulo adjacente. Os dois que estão do outro lado são não adjacentes. Então, se eu somar esses dois ângulos, vai ser exatamente o valor do ângulo externo. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem que é verdade. Então, coloquei um exemplo aqui com números para a gente ver que vale realmente, né, esse teorema aqui num triângulo qualquer. Então, o que a gente sabe dos ângulos de um triângulo? Vamos pegar só a parte interna aqui, os três ângulos internos. Então, existe uma propriedade que diz que os três ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Então, como aqui é 40 mais 80, mais esse terceiro ângulo tem que somar 180. Então, 40 mais 80 é 120, para 180 falta 60. Portanto, esse ângulo aqui vale 60. Se vocês observarem esses dois juntos, eles formam um ângulo raso, né? Eles são suplementares, o 60 e o x também formam 180 graus. E aí, quanto falta do 60 para chegar em 180? 120, que é exatamente a soma do 40 com o 80. Por isso que é verdade esse teorema, que ele existe, porque realmente a gente consegue observar na propriedade do triângulo. Então, o x vale exatamente a soma desses dois, que é 120 graus. E é assim que a gente aplica esse teorema. O próximo teorema é o teorema dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Ele tem esse nome bem comprido mesmo, mas é porque é o que realmente acontece aqui. A gente tem duas retas paralelas e elas são cortadas por uma outra reta que é chamada de reta transversal.
E quando essa reta transversal corta as paralelas, ela forma vários ângulos aqui, 8 no total, e eles têm propriedades que você vai utilizar, pode utilizar em algum exercício. Então, a gente divide os ângulos em 3 grupos. Então, os ângulos que são formados aqui por essa reta transversal se dividem de 3 formas diferentes de acordo com a posição. Então, os alternos, eles podem ser internos ou externos. Por exemplo, eu tenho aqui um alterno externo. É como se a reta transversal dividisse em 2 lados, né, opostos. Então, quando tá um de cada lado, são alternos. E eles estão fora das paralelas, então eles se chamam externos. Mas eu também posso ter alternos internos, que seria esse e esse daqui. Então, os dois estão dentro das paralelas, um de cada lado da transversal. O que acontece com os ângulos que são alternos? Eles sempre são iguais. Eles sempre têm a mesma medida, né? Vocês podem observar aqui pelo desenho. A gente também pode ter ângulos chamados de correspondentes. É como se fosse o mesmo ângulo, só que na linha de cima. Então, eu tenho esse ângulo aqui, por exemplo, o correspondente dele seria esse daqui. Então, é o mesmo ângulo, só que na linha de cima. Se eu tiver esse, o correspondente dele seria esse daqui. E aí, 2 ângulos correspondentes também têm a mesma medida. Eles também são congruentes. As suas medidas são iguais. E a última classificação são os ângulos colaterais. Eles também se dividem em internos e externos. E colaterais porque eles estão do mesmo lado, colaterais. Então, por exemplo, colaterais interno, eu teria esse ângulo aqui e esse. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, dentro das paralelas, por isso internos. Eu também poderia ter colaterais externos, esse e esse. Eles estão do mesmo lado da reta transversal, só que para o lado de fora das paralelas. E aí, se você prestar bem atenção, você vai ver que eles não têm o mesmo tamanho. Então, olha esses dois aqui. Um é maior do que o outro, eles não são iguais, mas eles são suplementares, que a gente viu agora há pouco, que somam 180 graus. Então, os ângulos colaterais são suplementares, certo? Soma 180. Agora, a gente vai colocar uma animaçãozinha para vocês perceberem que realmente essas medidas acontecem, né? Essas relações entre as medidas acontecem, né? Então, a gente pode perceber nessas imagens que as figuras mostram que os ângulos realmente têm as mesmas medidas, né? Eles são congruentes, ou então eles somam 180 graus, porque as figuras se encaixam em qualquer parte do espaço formado. O próximo é o teorema da bissetriz. Então, bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, se essa reta que está passando aqui, ela é uma reta bissetriz, então ela está dividindo esse ângulo em 2 partes que têm o mesmo tamanho. Portanto, eu posso dizer que o ângulo 1 tem a mesma medida que o ângulo 2. Vou colocar aqui um exemplo. Então, aqui, por exemplo, supondo que esse ângulo inteiro tem a medida 60 graus, todo ele. Como essa linha que está passando aqui é a linha bissetriz, ela divide o ângulo em 2 partes de 30. Ou então, se você sabe que essa linha é bissetriz e que esse lado do ângulo vale 30, o outro precisa valer também. E o último teorema é o teorema dos ângulos opostos pelo vértice. Então, sempre que a gente tem um ângulo, o encontro das semirretas que formam esse ângulo se chama vértice. Então, a gente tem um ângulo virado para cá e outro virado para cá, em lados opostos, por isso eles têm esse nome, opostos pelo vértice. Qual é o conceito aqui, né? O que a gente tem, então, em relação a esses 2 ângulos? Eles sempre têm a mesma medida, assim como o teorema da bissetriz, aqui também. Ângulos que são opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida, né? Os valores são iguais. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para explicar para vocês por que, né, que vale realmente esse conceito. Então, digamos aqui que esse ângulo mede 40 graus. Se a gente observar, esses 2 ângulos juntos formam 180 graus, eles são suplementares. Então, se aqui vale 40, para 180 falta 140. Então, esse tem que valer 140, porque eles são suplementares. Agora, se a gente olhar essa reta aqui, esse ângulo e esse também são suplementares, né? Se a gente olhar só uma parte aqui do desenho, esse ângulo e esse também são suplementares. Portanto, esse ângulo tem que valer 40. E para fechar esse ângulo com esse,
também são suplementares, formam 180. Então, se esse vale 40, esse precisa valer 140. E aí a gente tem o conceito de que ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida, são congruentes. E agora, como prometido, eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês treinarem e podem colocar as respostas lá nos comentários, que se estiverem certos a gente vai responder. Então, volta lá no vídeo, assiste de novo os conceitos e vê em qual deles se encaixam essas atividades para vocês resolverem e treinarem aí os seus conhecimentos. E se gostaram desse conteúdo, assistam os outros vídeos do canal. Conheçam também nossos outros canais no YouTube, os links estão na descrição. Obrigada e até a próxima!